Essa semana uma colega postou um depoimento lá no Telegram, eu nem consegui responder, mas eu me identifiquei muito, que foi mais ou menos o que eu passei com dois problemas de saúde. Aí, mas na época da UTI, essa questão do intestino, eu fui parar no Rio, porque eu estava passando muito mal. E Uhum. aí eu falei assim, não, eu vou no especialista, vou pro Rio, que aí eu não tinha informação lá, me indicaram. E aí, durante a consulta, o colega falou comigo assim: você já repensou em sair do que você faz? Nossa, eu achei ele louco. Eu falei, tá louco. Eu sair? Nunca. Aí ele tá assim: o que você tem piora muito com o estresse, com noite mal dormida, com a preocupação. E o seu jeito de ser, eu tô te conhecendo, você é uma pessoa que se preocupa muito. Então, é claro que eu não vou mandar você sair, largar o emprego, claro que eu não vou fazer isso, mas eu tô pedindo só para você pensar. E aí depois fui encontrar umas amigas que fez residência comigo, eu falei assim, você não tem noção, o médico que eu fui agora, você quer todas duas neo. Você não tem noção o que ele falou para mim. E aí hoje, quando a gente se encontra, as duas continuam em plantão, eu sou a única que abandonei tudo. Aí ela falou assim, Paty, como assim? Eu falei, pois é, ele estava completamente certo, porque eu cheguei a voltar depois, já grávida, falei, ó, segui seu conselho, acho que quando ela nasceu eu vou sair de mais um. E depois que ela nasceu eu tive coragem até de largar um concurso. Tem uma das lives que você fala sobre isso, sobre a estabilidade. Tudo bem, eu estou num outro concurso, mas assim, eu fui chamada de louca, fui chorando no dia de acionar a exoneração, pedindo a Deus para estar fazendo a coisa certa. Eu nunca me arrependi. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Patrícia? Boa noite. Boa noite. Primeira vez que a gente está conversando, né? Assim, Essa a gente só conversa pelas mensagens lá no WhatsApp. No WhatsApp não, no Telegram. primeiramente, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Feliz Páscoa, Sexta-feira Santa. Espero que você e sua família estejam bem, com segurança, com saúde. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Já te pedi para você se apresentar, falar para o pessoal quem que é você e como que você conheceu o CVM. Então, eu sou Patrícia, eu sou pediatra, sou neonatologista, trabalho na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu conheci o CVM primeiramente, assim, primeiro contato foi com um post patrocinado de vocês, que apareceu, né, no meu Instagram. E de vez em quando eu olhava, cheguei a entrar no canal do Telegram, mas nunca assim. Eu nem ficava namorando o canal do CVM. Eu olhava, mas não parava. E um dia, no Uhum. meio dessa quarentena, eu estava numa pracinha, a gente estava um pouco. Estava dando para furar um pouquinho a quarentena. A gente estava na pracinha com a minha filha e encontrei um colega de faculdade que eu não via há uns 15 anos. E aí ele com o filho dele, eu com a minha, a gente começou a conversar, contar como é que estava a vida e tal. E aí eu falei o tanto que eu estava insatisfeita com o meu consultório. E ele falando que estava no Rio, que não aguentou, não conseguiu ficar em Juiz de Fora pelas mesmas questões e tal. Eu falei, não, mas não tenho vontade de sair daqui. E aí ele falou do CVM. Ah, eu sigo eles, mas assim, ainda não olhei ele. Olha o conteúdo, e aí eu fui olhando, logo depois veio a turma, eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou tentar, e fiz a inscrição e tô no curso. Que Foi massa! assim, é. Quem que é? Qual que é o nome dele? É, Meu Deus, deu um branco no nome dele agora. 15 anos sem se ver, né? Vou Ele, lembrar, pois é, mas daqui a ele pouco é eu lembro. aluno CVM ou não? Não, não, não. Ah, Ele só tá, seguia o entendi. conteúdo Ele só, do. entendi. Ele só seguia e te recomendou. Entendi, Isso. Credo, me deu um entendi. branco, Cid, no nome dele. Acho que eu tô um pouco nervosa. Não, tranquilo. Você vai, daqui a pouco você lembra, tranquilo. Mas me fala um pouquinho sobre, porque assim, só para, não sei se você assistiu às outras lives, Patrícia, até para te explicar, a gente faz dois blocos, né? Nesse primeiro bloco, Sim, sim. a ideia é explorar um pouquinho da tua trajetória, para tentar Uhum. inspirar alguém que esteja no mesmo momento que você. No segundo bloco, a ideia é, em retribuição, obviamente, a sua participação aqui, a gente dá algum direcionamento, a gente falar de algum dos pilares do CVM, e aí eu vou me esforçar genuinamente para te ajudar de alguma forma. Mas nesse primeiro momento, eu queria conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, né? Então você falou que é pediatra, neonato, trabalha em Juiz de Fora, mas por que Sim. que você estava insatisfeita? Então, eu terminei minha residência de neo em 2013 e voltei para Juiz de Fora e nem imaginava o Sidney entrar em consultório, só plantão. Nem passava pela minha cabeça fazer consultório. Só que chegou um momento que aquilo foi ficando muito assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Tipo, quantas noites fora de casa e eu querendo ter filhos e aí
veio aquele sonho da época de acadêmica ainda, de montar o meu consultório. Quando eu fechava meus olhos, eu acho que eu fiz uma revisão interna, assim, o que você queria quando você estava lá pensando em medicina? E eu pensava exatamente ter a minha sala, não era o que eu estava fazendo, apesar da minha especialidade ser toda focada em plantão. E aí eu comecei aos pouquinhos, logo depois abriu um concurso para um plano de saúde que é forte aqui na cidade, eu entrei nessa prova, passei, e aí paga cota, aquelas coisas todas que a gente já sabe. E me Uhum. enrolei toda, porque eu resolvi entrar numa sociedade também, numa clínica, e aí eu falei assim, eu quero ter a minha sala, eu quero ter o meu canto, eu quero poder chegar e ter minhas coisas, e isso foi em 2016. Em Sim. 2017 eu engravidei, aí eu tive que parar um pouquinho o consultório para ser mãe, mas assim, uns 4, 5 meses eu já estava voltando, voltei aos pouquinhos. E eu posso dizer que agora, assim, depois desses 5 anos aí, né? É, já tô assim, começando a saber quem é a Patrícia na cidade, essas coisas, sabe? Porque até então eu era conhecida aí nas UTIs, né? Onde eu trabalhei, porque aí a pediatra que veio do Rio e tal, que minha formação de neo foi lá. A minha formação em pediatria foi aqui, mas neo foi lá. Então a Paty que voltou do Rio, que era como eu era conhecida. E aí Uhum. eu só sei que aos pouquinhos eu saí de tudo. E aí quando eu fui mãe já com a minha menina nos braços, eu fui chamada num concurso e aí eu falei, ah, chega, agora eu vou sair de tudo mesmo. E aí fiquei só no hospital universitário e no meu consultório, decidi dormir todas as noites na minha casa. E aí eu estou investindo no consultório, mas estou começando a ter esse outro olhar que o CVM tem me ajudado muito a me organizar. Até quanto que a gente está nas mãos, né, de plano de saúde, de tempo de consulta, né, Sidney, e eu sou sempre aquela pediatra que estou atrasada, sabe? Eu não atraso horas não, mas assim, sempre estou pelo menos 30 minutos atrasada, porque eu assistindo a sua aula, acho que eu posso falar um pouquinho do curso? Pode, né? Assistindo a sua aula Por favor. de atendimento, eu fiquei assim, gente, mas isso tudo não, mas muitas coisas eu já faço. Então, assim, eu acho que eu só tenho que valorizar o que eu faço, entende? Porque eu estava no meio daquele bolo que vocês sempre falam aqui no CVM, né? Eu estava achando que tinha que trabalhar anos e anos no plano, atender milhares de pacientes para depois eu conseguir e aí quando você, no círculo vicioso, né? E aí quando eu fui ver, quando eu fui olhar realmente o conteúdo, eu falei, gente, realmente, esses caras estão certos. A gente pode. Eu me arrependo agora estudando. Claro que eu não tenho a cabeça de 5 anos atrás, né, Sidney? A cabeça que eu penso Sim, hoje, a gente tem que se perdoar, lógico. claro, Mas sim. assim, talvez se eu tivesse conhecido vocês há 5 anos atrás, talvez eu teria entrado alugando a sala onde eu tô e depois entrado na sociedade, porque foram, né, várias contas que eu assumi ao longo aí desses 5 anos. Você acaba levando o custo fixo, Foi, né? Que foi. aí você acaba aumentando a carga de trabalho para poder manter aquele custo fixo. E usando o dinheiro de outros empregos para quitar as coisas, quitar Sim. E aí, a quando cota veio do plano. É, a sua filha veio para dizer, mãe, chega. repensa, repensa. Eu fui, Sidney, grávida Eles são é, maravilhosos, né? até 34 semanas. Eu lembro de eu atendendo uma criança com convulsão, sentada na cadeira, um barrigão assim, e orientando, porque eu já não estava aguentando mais ficar em pé. E eu só rezava assim, meu Deus, que não aconteça nada de pior, porque como é que eu vou reanimar com esse barriga desse tamanho? E ali eu falei assim, gente, não dá, a gente tem que conseguir decidir, né, pausar. E quando ela nasceu, tudo mudou mesmo, assim. E eu sou muito feliz do jeito que eu tô hoje. Eu acho que eu consigo fazer uma pediatra, uma medicina de qualidade. Eu só queria melhorar um pouquinho mais a organização para que eu tenha não só um retorno financeiro, mas assim, aquela questão de, agora eu acho que eu estou conseguindo realmente, sabe? Eu acho que eu Sim. presto um bom atendimento. O problema é que, igual eu te falei, eu estou sempre atrasada, sempre por pura. Não tem como a gente atender o volume que um plano exige, né? Para ter um Sim. retorno financeiro. Não tem jeito. Pessoas como você, Patrícia, e como eu, e como muitos colegas que prezam pelo bom atendimento, sofrem muito com isso, porque você acaba que você
tem dificuldade de fazer uma coisa, digamos, algumas pessoas chamam de direcionada, né? Ah, direciona. E aí a gente não consegue direcionar, e aí quando você não consegue direcionar, entre aspas, aí você, quando viu, já passou do tempo, e aí o paciente que entra, você já está atrasado, e o outro já está atrasado. É. E, então é um sofrimento muito grande, né? Assim, e quando você consegue, quando você vira uma chave, que você consegue, que eu acho que é uma das nossas funções, né? É ajudar a girar chaves na cabeça do médico para que ele pare e pense, pô, mas eu posso escolher fazer diferente. Eu posso escolher fazer como eu sempre sonhei, que foi o que você falou, né? Eu queria, inclusive, voltar um pouquinho nesse sonho aí e te Aham. perguntar o seguinte: o que você acha, na sua opinião, Patrícia, que faz com que a gente. Eu tenho uma frase que eu falava muito na faculdade para os alunos que era assim: quando a gente entra na faculdade, a gente é muito parecido com o Pat Adams, sabe, do filme. E quando a gente sai muito parecido com o House. Na faculdade Eu, eu fiz parte de grupos assim mesmo, de humanização, dessas coisas todas do Pat Adams mesmo. Adoro aquele filme. pois é, e aí eu entrei na medicina também, eu até tenho um vídeo que eu gravei falando disso, porque a gente entra tão altruísta, né? A gente, poxa, eu vou salvar o mundo, não sei o que, vou ajudar as pessoas. Quando a gente vê, a gente tá gritando com a mãe porque ela trouxe o filho depois de 2 semanas, sabe? Por que você não trouxe antes, não sei o quê. Nunca Até quando consegui, assim. Nunca Pois, consegui ser assim tão rígida, sabe? são rígidas, né? Não, sim, É, eu sim. sempre, eu sempre enxergo aquela família. Eu falo nesse momento que a gente está vivendo, eu falo que o difícil da gente trabalhar é exatamente isso, que ninguém vai para a sua sala, entra na sua frente e fala assim, nossa, eu tô ótimo, eu vim aqui só te ver. Não existe Não, isso. Todo mundo vai no médico porque está com algum problema. sim, Mesmo aquela criança que vai só para o controle, como os pais falam, eles estão em dúvidas, né, do que é normal, do que sim, não é, existe essa questão. Então eu não sim, consigo, assim, às vezes eu falo assim, não, mas pô, olha, a próxima vez você tem que levar antes, não tem como você, sabe? Porque sim. a gente, eu não consigo culpar, não consigo, eu tento fazer a família entender que não dá para ser daquela forma, sabe? E Então você aí, não chegou no círculo, o teu grau de círculo vicioso não foi tão alto. O meu foi altíssimo. E não, eu, não, não, e eu não, vi, na e eu, UTI não. e eu vi muita, assim, eu vi isso muito na minha formação, eu vi colegas, né, eu vi professores, né, muita gente fazendo isso que eu tô falando. O que eu cheguei a fazer também, sabe, de Eu percebi, Sidney, que eu estava no caminho errado quando eu passei a ir para o plantão noturno desejando para ser tranquilo. Todo mundo deseja que quer ser tranquilo, mas passar a noite acordada estava me pesando demais. Uhum. Eu não sou uma pessoa velhinha para falar assim, não aguento mais ficar a noite acordada. Não, não sou Sim, uma vovozinha, uma pediatra, né, já mais velha, que já está na hora de aposentar, algo assim. E aquilo, eu falei assim, gente, acho que está na hora de eu pensar num outro caminho. Foi quando eu parei para analisar, quando eu te falei dos sonhos, né? sim. Quando o que que você lembrava, entendeu? Eu entrei para a faculdade para fazer pediatria, Sidney, e eu tive uma ideia de mudar quando eu passei pela geriatria. Até que um dia a gente estava atendendo um senhor já idoso, e aí ele colocou uma sacola de remédios assim em cima da mesa, e aí ele tinha que internar, o staff falando que tinha que internar, e os filhos brigando entre eles de quem ia ficar. Aí eu olhei aquela situação e falei, gente, eu não vou aguentar esse dia a dia. Não, eu quero mesmo a pediatria, eu quero ligar com quem, no começo da vida. Uhum. Já tinha certeza que não seria cirurgiã, porque eu gosto de rotina, não dá para eu ficar aquela de aviso e sair correndo, não consigo funcionar obstetra, nada disso. E aí sim eu segui, não mudei a minha opinião. E na faculdade gostei muito do meu estágio de UTI. E aí depois eu fiz uma residência que ficou também nessa parte de NEO, de bebês, e fui. Eu acho que eu fui levada para o plantão na minha residência de NEO, Sidney, sabe? Aquela coisa de... Porque o plantão, ele te encanta, né? Você faz uma especialidade com procedimentos. Tem uma live do Pedro com vocês, que é neonatologista também. Eu até já troquei umas ideias com o Pedro aqui no Instagram, sabe? Legal. E aí ele exatamente o que ele fala. Eu gosto de procedimento, então eu fui para a ANEL e foi exatamente essa sensação minha. Na ANEL eu me encontrei. Uhum. E você sabe, você calcula quanto você vai receber por mês, se eu fizer tantos plantões. Então, financeiramente, você consegue se organizar melhor do que no consultório, pensando assim, né? Então, eu acho que Uhum. muito fui levada. E aí, essa questão de, ai, tomara que o plantão seja tranquilo, que não é pra gente, não tem como eu já chegar para
rezando, não tem como eu estar dentro de uma UTI, não tem jeito, eu tô no lugar errado. Sim, Por mais que sim, eu ame, pensei em sim. voltar, tentei voltar, mas Mas aí onde eu ia chegar. Quando a gente vê, eu acho que é muito resultado, Patrícia, do excesso, sabe? Porque uma coisa é você ir uma vez por semana, dar um plantão, descansada, tranquila. exatamente. Você já passou, tipo, um tempão com a sua filha, deixou tudo resolvido, né? Tá tudo bem. O problema é quando a gente tá na vida corrida do círculo vicioso e existe graus do círculo vicioso, assim como, né, tipo, sei lá, doenças graves, gravíssimas, né, enfim, de você chegar a um momento de você entrar num modo, tipo, survivor, sabe, tipo, eu só quero acabar, eu só quero que isso acabe, sabe, tipo, Exatamente. então aí a gente já não tá mais prestando um serviço, a gente tá prestando um desserviço, né, a gente começa a não ser mais uma ferramenta, um instrumento do bem, e a gente pode ser um iatrogenia para o paciente, né? Então, esse excesso, assim como tudo na vida em excesso, que eu acho que a gente acaba entrando, sabe? E como você falou, é muito atraente, sabe? Tipo o canto da sereia. Ai, o plantão, eu adoro, eu salvo vidas e me paga bem. Quando a gente vê, a gente tá pegando plantão no domingo de Páscoa, tipo... É. E aí as pessoas, como assim? Você não passa o domingo com a sua família? Não, mas é porque o plantão é tranquilo, não sei o quê. Então, são armadilhas que eu acho que a gente acaba caindo. E aí você trouxe uma coisa que é muito importante. Eu acho que a sua filha trouxe para você. E eu acho que a pandemia está trazendo para muita gente, que é Sim. parar um pouquinho e pensar, gente, para onde eu tô indo, né? Para onde a minha Ô, vida tá indo? Sidney, eu cheguei num grau de estresse que eu cheguei a ser diagnosticada de intestino irritável, né? Que é uma doença muito ligada a essa parte. Sim. E aí, Sidney, eu estava tendo, até essa semana, uma colega postou um depoimento lá no Telegram, eu nem consegui responder, mas eu me identifiquei muito, que foi mais ou menos o que eu passei com 2 problemas de saúde. Aí, mas na época da UTI, essa questão do intestino, eu fui parar no Rio, porque eu estava passando muito mal. E Uhum. aí eu falei assim, não, eu vou no especialista, vou pro Rio, que aí eu não tinha informação lá, me indicaram. E aí, durante a consulta, o colega falou comigo assim, você já repensou em sair do que você faz? Nossa, eu achei ele louco. Eu falei, tá louco. Eu sair? Nunca. Aí ele tá assim, o que você tem piora muito com o estresse, com noite mal dormida, com a preocupação. E o seu jeito de ser, eu tô te conhecendo, você é uma pessoa que se preocupa muito. Então, é claro que eu não vou mandar você sair, largar o emprego, claro que eu não vou fazer isso, mas eu tô pedindo só para você pensar. E aí eu depois fui encontrar umas amigas que fez residência comigo, eu falei assim, você não tem noção, o médico que eu fui agora, você quer todas duas neo. Você não tem noção o que ele falou para mim. E aí hoje, quando a gente se encontra, as duas continuam em plantão, eu sou a única que abandonei tudo. Aí ela falou assim, Paty, como assim? Eu falei, pois é, ele estava completamente certo, porque eu cheguei a voltar depois, já grávida, falei, ó, segui seu conselho, eu acho que quando ela nasceu eu vou sair de mais um. E depois que ela nasceu eu tive coragem até de largar um concurso. Tem uma das lives que você fala sobre isso, sobre estabilidade. Tudo bem, eu estou num outro concurso, mas assim, eu fui chamada de louca, fui chorando no dia de acionar a exoneração, pedindo a Deus para estar fazendo a coisa certa. Eu nunca me arrependi, Sidney. Era toda sexta-noite e domingo de dia. Fora os 3 anos anteriores que eu fui ferista. E eu cheguei num grau de estresse que eu não lembrava mais. Num dia que eu caí aos prantos num plantão, porque eu não lembrava que eu descobri no meio do plantão que eu estava de plantão à noite em outro hospital e não tinha lembrado. Era quando eu era ferista. E aí eu falei, não. Eu lembro direitinho, um dia, um aniversário da um amiguinho, filho de uma amiga do trabalho. A minha menina aprendendo a andar, ela veio dando os primeiros passinhos assim na festa, porque se interessou pela outra criança, e a festa da criança era num domingo. E aí eu olhei no meio do aniversário, olhei pro meu marido, assim, me emocionei e falei assim, cara, se eu estivesse trabalhando, eu tinha perdido isso, olha só, sabe É assim? isso. É E aí isso. até me emociona de novo de falar, porque eu lembro exatamente do dia que aquilo foi assim, ufa, valeu a pena, não se arrependa, sabe? É isso, é isso, É é isso. isso. Porque é uma decisão, né? Do latim significa É. renunciar a alguma coisa para conquistar outra, né? Então, e aí, que massa, que massa, que massa. Tem tanta coisa para te perguntar que eu nem sei por onde, mas eu Pode queria, perguntar, eu falo eu, muito. pois é, eu queria que a gente explorasse um pouquinho dessa questão de, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, na minha opinião, hoje,
conhecendo aí há 2 anos a realidade médica, sendo médico e lidando com médico, minha esposa é médica, meus amigos são médicos, eu só falo de medicina, eu vivo no mundo da fantasia da medicina. E eu acho que um calcanhar de Aquiles, Patrícia, eu acho que você citou agora, que é essa questão do medo. O medo, e se você largar esse emprego, e se você largar esse plantão, parece que existe um medo, inclusive um livro que eu falei recentemente, esse livro aqui, todo mundo precisa ler ele, porque ele fala exatamente, ele nos dá clareza sobre esse medo, que ele existe, que ele é real, e ele dá ferramentas também para a gente ajudar a lidar com ele. Mais esperto que o diabo. Uhum. É uma entrevista do Napoleão Hill. Eu gosto muito de ouvir o podcast. Aí eu escutei o podcast, me amarrei, já pedi o livro, já vou até mandar alguns exemplares para uns colegas médicos e tal. E assim, o diabo na entrevista, né, diz que é o diabo, né, mas fala assim, ó, uma das ferramentas mais importantes que eu uso para manter as pessoas infelizes é o medo da pobreza e o medo da morte. Então, é muito louco um médico, quer ver, para pensar comigo, a gente médico pensar que a gente vai ficar pobre porque a gente está largando um emprego X. Gente, a gente é médico, a gente pode escolher onde a gente trabalha, em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo, se a gente fizer um esforço a mais, entendeu? Tipo, é uma profissão que tem um valor gigantesco e a gente tem medo. Tipo, sabe? Quando a gente fala, assim, é muito louco. Pra mim é fácil falar agora, mas talvez 5 anos atrás eu tivesse desse outro lado com esse medo também, sabe? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar é isso, é um medo irracional de ficar pobre ou de morrer. Não vai ficar pobre, não vai morrer. Eu queria que você falasse disso. Como é que você lidou com esse medo? Como é que você lidou com essa transição? Como é que você está lidando com isso? Era um local que eu não gostava de trabalhar. Eu nunca fui feliz lá. Eu fui feliz com algumas pessoas que trabalhavam comigo, mas com a Sim, equipe exatamente. médica mas com a equipe médica em si, principalmente algumas chefias, eu fui muito assim maltratada, sabe? Principalmente É, por eu ter sido a última a chegar. A mentalidade era essa. Então eu nunca me viam como a Patrícia que fez especialidade tal. Não, eu era a última do que chegou, a última que chegou, a última que chegou. Porque esse concurso eu tinha feito, eu era residente de pediatria. Então mesmo que eu passasse na época da residência, tipo 3 anos antes, eu nem ia poder assumir porque eu ainda não tinha meu certificado de pediatra e tal. E aí, numa dessas confusões que eu fiz, eu sou o tipo de pessoa, Sidney, que briga pelo que acredita, show. sabe? E eu sou muito assim com os meus pacientes também. Não é só comigo na vida, sabe? Se eu acredito que aquele tratamento vai dar certo, a gente vai conversar e às vezes eu tô na minha família, eu lembro do paciente, eu não penso 2 vezes, eu pego o telefone, mando mensagem, e aí, ficou tudo bem? Então eu sou aquela pessoa que me envolve. Eu tinha às vezes medo de consultório por isso, de não me envolver demais. E aí Sim. numa dessas a gente teve uma discussão e eu fui colocada de castigo num outro setor que não era a UTI. Me colocaram para tipo um cala-boca. Não sei nem se eu podia falar dessa forma aqui na live, que pode ser que a pessoa esteja até assistindo, né? Não, relaxe, E relaxe. aí, e aí nessa que eu fui, eu me senti assim, péssima. Mas ao mesmo tempo eu fui abraçada pela equipe. Sabe aquela coisa de em terra de cego, quem tem olho é rei? Uhum. Eu estava numa equipe em que a maioria não tinha residência de terapia intensiva, nem neonatal, nem terapia intensiva pediátrica, e eu tinha. Então eu sei que eu fui muito útil no período que eu fiquei lá. Sim. Muitas crianças que se agravaram. Tem até uma mãe que sempre me manda mensagem no meu Instagram profissional, sabe? Que me manda foto da menina e tal. E aí, mas mesmo assim, eu não estava feliz ali, sabe? Eu fui levando. E aquela pedra, tipo assim, não era aqui que eu tinha que estar, o meu lugar era na UTI, eu tenho especialidade nela. E aí, né, esse sentimento me levou àquela sensação: você precisa disso? Você precisa vir trabalhar, né? Toda sexta-noite, domingo, dia, para ter essa sensação? Então, quando ela nasceu, eu já tinha sido chamada num outro concurso, que é no Hospital Universitário, que eu gosto muito do contato com os acadêmicos, com os residentes. E eu me vi trabalhando de domingo a domingo, porque eu não, quando eu saí da licença maternidade, acrescentaram a minha carga horária mais 24 horas por ter sido chamada durante a licença maternidade, para quando eu fui chamada nesse outro. Então, foi uma decisão um pouco até fácil de fazer, entendeu? Uhum. Porque eu tinha o outro, mas assim, um é CLT, o outro é estadual. Sabe aquelas coisas que as pessoas ficavam falando na sua cabeça? Ah, mas um dia podem te demitir porque a empresa está universitária, um dia vai acabar, não sei o quê, não sei o quê. E eu falava assim, gente, isso é loucura, sabe? Se demitir, eu pego o plantão, sei É lá, na isso. UPA, no pronto atendimento. Porque É isso. porque, né, Sidney, assim,
Eu falo que na medicina falta emprego, mas trabalho não falta, Falta não. entendeu? Então, E, assim, e, você pode escolher o que e fazer. principalmente quando você tem um currículo como o seu, como quando você é uma profissional dedicada como você, entendeu? É. Então, aí é onde tá, né? Tipo, eu queria até falar um pouco disso, porque eu acho que a gente tem uma autoestima muito frágil, muito baixa como médico, porque você tá falando do seu depoimento aqui, da sua história, Patrícia, mas eu sinto te falar o que eu vou te falar, mas isso, você não tá sozinha, é muita gente. Não, eu É assisti a live muita do gente. Pedro com vocês, né? Eu me identifiquei muito É na live muita dele. gente, Muito. sabe, que passa por isso. Pessoas boas, É. currículos bons, pessoas competentes, humanas e que, por N São os motivos, dinossauros que você fala em algumas lives. Os isso, dinossauros que já por tá N ali. motivos, existe um ego, sabe? Principalmente É, quando você é jovem, quando você é novo e que você traz é. ideias novas, enfim. Eu fui uma E vez. eu fiz uma consultoria com a médica recentemente, com uma colega do CVM, né, uma aluna, que ela tem doutorado, ela tem assim, artigos publicados, ela é referência, sabe? E ela falou a mesma coisa, Sidney, eu não aguento mais fazer isso. Eu sou a única que tem doutorado lá, eu sou a única que, sabe, enfim, e ninguém me valoriza lá. E isso é cada vez mais comum, sabe? Isso não tem a ver só com SUS, não tem a ver só com... Isso tem a ver com quando você trabalha para os outros. Você que está ouvindo a gente ou que está vindo a gente, você trabalha em algum lugar que você tem liberdade, você tem autonomia, que as pessoas te respeitam, agradeça a Deus todo dia. Porque É. isso não é a regra, isso é exceção, sabe? E é por isso que eu falo, e eu acho que isso é uma tendência muito grande, Patrícia. Cada vez mais, se Deus quiser, Ele há de querer, a gente vai acordar cada vez mais médicos para a possibilidade de dizer chega para essa humilhação, para essa desvalorização, para esse desrespeito, para essa falta de ética, sabe? Para essas condições, sabe, desumanas que o médico é submetido. Já não basta o fato da gente muitas vezes não ter condições de trabalho, já não basta, né? A gente ainda Exatamente. tem que ser submetido a regras absurdas, totalmente imparciais, sabe? Sem critérios simplesmente porque você é mais jovem, porque você É. tem o cabelo assim, porque você tem ideias assadas. E aí, cada vez mais vai ser pessoas acordando para a possibilidade de dizer, cara, e se eu sair daqui e der um plantão acolá, e enquanto isso eu construo o meu nome, a minha marca, do meu jeito, para os meus pacientes. Porque uma coisa, Patrícia, que eu não sei se você já ouviu falar, a gente falar por aqui, e que é muito louco quando a gente para pensar, é que você paga uma joia para entrar em determinado plano, você paga para entrar e esses pacientes não são seus, são do plano. Uhum. São poucos deles que vão, quando você está migrando agora, são poucos deles que vão te acompanhar, Patrícia. Infelizmente, entendeu? Mas o que pouca gente sabe é que existe outros tipos de pacientes, que é possível você atraí-los, você encantá-los, você fidelizar. Aí sim, eles serão seus. E Uhum. aí, Patrícia, um paciente desse que você fideliza lá nos primeiros meses, você acompanha ele, né, o teu LTV como pediatra vai até os 18, né, 21, algo do tipo, né? É o Jesus. Então, por isso que eu repito a questão do medo, né? A questão do medo de dar errado, do medo da incerteza, do medo do desconhecido. É normal esse medo, mas a gente tem que olhar para trás e olhar para o que a gente também não quer como motivação, né? Em seguir. É. E aí, aquilo que eu te perguntei, não faltou, né? Não faltou trabalho, não impactou tanto na tua vida como muitas vezes as pessoas podem ter te assustado. Não, os meus pais, principalmente o meu pai, ele ainda me critica. Ele acha que eu ainda fiz uma decisão errada. Outro dia ele falou comigo assim, poxa, você devia tentar um outro concurso, e aí você ficava com dois concursos. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim, mas você já parou pra pensar de onde que eu trabalho que eu sou mais feliz? Se é no concurso ou se é dentro do meu consultório? Então assim, eu acho que eu penso o contrário. Ao invés de prestar outro concurso, eu acho que eu tenho que melhorar meu consultório. E aí é isso que eu tô lutando, principalmente quando me matriculei no CVM, entendeu? A tentar Sim, entender como eu posso melhorar o meu consultório. O meu sim. local de consultório é muito legal, eu tenho uma estrutura muito bacana. Nós somos uma equipe de sócios de 8, mas nós temos uma equipe de quase 20 médicos trabalhando. Temos nutricionista, psicólogos, temos uma enfermaria para se um paciente chegar a precisar de algum atendimento, Que massa. ambulância. É um local muito bacana, entendeu? Sim, Então, assim, é só melhorar mesmo. Eu não quero ter que ir mais lá, entende? Porque senão eu volto àquela mesma sensação de quando eu era plantonista, né? sim. E essas condições de trabalho, Sidney, que você fala, que eu acho que é o que mais me limitou, assim, mais me deixou, tipo,
chega. Aquela coisa de você tentar trazer uma ideia, você vê que o paciente, você pode fazer alguma coisa. Eles fazem um trabalho maravilhoso lá. Mas tinha algumas coisas que eu poderia contribuir e nunca consegui. Então, essas coisas que foi falando, exatamente por esbarrar nisso, entendeu? Tipo, quem é Sim, você, né? Que chegou agora falando. Então, aos pouquinhos eu fui saindo. sim. Ó, eu queria pegar isso porque isso é muito forte. Essa questão do que você falou dos seus pais. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que a gente precisa entender que os nossos pais, eles nos amam incondicionalmente. E que o que eles querem de verdade é ver a gente feliz. Mas só que eles também têm o quê? Medo. Medo. Eles têm É. medo. Como assim? Tipo, eles pensam assim, poxa, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui e eu quero que a Patrícia esteja com a vida ganha, sabe? Porque aí o concurso é aquela estabilidade. Então isso é a mentalidade dele, e a gente tem que entender e respeitar e não ficar chateado, não ficar magoado. Entender que ele está falando isso porque te ama, Lógico. porque quer ver o seu bem. Mas agora, por outro lado, a gente tem que pensar assim, e foi isso que você comentou, né? A gente tem que pensar, poxa, mas é a minha vida. E às vezes, por a gente não querer desagradar um pai, uma mãe, às vezes a gente toma uma decisão que impacta na nossa vida para poder agradar o nosso pai e nossa mãe, e não faz o menor sentido. Se tem uma coisa que a pandemia me ensinou, Patrícia, porque ela tem ensinado muitas coisas, é que, primeiro, a gente pode fazer planos, a gente deve ter metas, a gente deve pensar no curto, médio e longo prazo, mas a gente também tem que ter muita clareza que a gente não sabe quando a gente vai passar, quando vai ser o nosso último dia, né? E que se eu não sei quando é meu último dia, por que que eu vou ficar tão apegado a uma estabilidade, sabe? Num emprego que eu odeio, que as pessoas não me respeitam, não me valorizam. Ou então numa segurança onde você pode aposentar ou não. Ah, mas a aposentadoria. Será que você vai chegar a se aposentar? A gente não sabe. A gente tem que ser otimista e achar que vai, mas o que talvez você não saiba é que existem outras formas de você também ter essa segurança, que não necessariamente se submetendo a um emprego só porque ele te dá uma segurança, uma Olha, estabilidade. Sidney, se eu tivesse naquela vibe de 3 anos e meio atrás, de trabalhar todo final de semana, primeiro, mas antes de ir para todo final de semana, que era o horário fixo, eu passei por 3 anos de ferista. Eu fiquei 5 anos nesse hospital. E de ferista eu não conseguia fazer um plano, não conseguia pegar, nem abrir consultório eu conseguia, porque eu não tinha como virar para uma clínica e falar assim, olha, eu vou alugar a sala tal dia em abril, em maio vai ser tal dia, tal dia. Que clínica que ia aceitar isso, né? Não tem como. Mas assim, se eu tivesse naquela mesma vibe, eu não ia chegar a me aposentar. Porque o meu grau de estresse, o meu grau de saúde, o meu grau de insatisfação com a medicina que eu estava fazendo ali, com a forma Sim, como eu estava sendo tratada. Não sim, ia conseguir, Sidney, não ia chegar à sim, aposentadoria, não. Eu ia adoecer antes, não digo sim, morrer, porque eu acho que a gente só morre o dia que chega, mas que eu ia sim, pelo menos adoecer, alguma coisa nesse nível. E sim. Pois é, mas infelizmente os números mostram essa realidade, né? As estatísticas são, Sidney, são e eu terríveis. tenho certeza absoluta que eu fiz um bom trabalho lá. Eu tenho pessoas que ficaram sabendo que eu estava no hospital universitário, eu tenho pacientes que foram acompanhar no hospital universitário, eu tenho filhos de enfermeira, filhos de técnicos de enfermagem que vão no meu consultório ou no hospital universitário, né, atrás da doutora Patrícia. Então, assim, é porque lembram de mim com confiança, com carinho, né? Não Sim, como a pessoa chata que chegou do Rio. Isso que fez alguma sim, diferença mesmo tendo sido a última a chegar, né? sim, Então isso me dá um sim, conforto. Hoje eu consigo pensar assim, na época não foi fácil, não. sim, mas é isso. Mas é isso. Ó, queria te parabenizar, viu? Te parabenizar pela coragem de escolher a sua qualidade de vida, pela coragem de escolher o tempo para ficar com a sua filha. Você, como pediatra, sabe a importância da presença dos pais, principalmente nos primeiros 7 aninhos ali, onde a formação da personalidade está sendo feita, principalmente a parte emocional. É uma das coisas que o CVM existe por conta disso. Depois que eu simplesmente li isso, e isso ficou na minha mente. Os primeiros 7 anos definem a personalidade, a parte emocional do ser humano. Aquilo explodiu assim na minha cabeça. Isso faz muito sentido. Hoje eu tenho travas psicológicas porque lá atrás aconteceram coisas e quantas pessoas passam por isso? E uma das coisas que eu prometi para mim mesmo era que eu ia ser um pai presente. Ainda estou longe de chegar no nível que eu quero, mas quando
quando eu olho ao meu redor, né, eu converso com a minha esposa, eu quero cada vez mais melhorar, mas eu tenho certeza que eu já estou à frente de muita gente. Então, isso como você falou, assim, acendeu um monte de coisinhas no meu cérebro aqui, e eu fiquei muito feliz, muitos hormônios, porque, Patrícia, eu acompanho cada evolução da minha filha. Eu vi a minha filha andar, dar os primeiros passos. Eu vi os dentinhos nascer, eu vi ela se machucar, eu estava do lado quando ela se machucou, entendeu? Eu não tive que sair correndo, sabe, de onde eu estava para atender minha filha, eu estava do lado dela. Então, e aí a gente falou muito sobre riqueza nessas últimas 2 semanas, né? O que significa riqueza para você, né? Então, às vezes a gente tem que ter muito claro o que é riqueza. Então, hoje, para mim, Patrícia, você já é uma pediatra extremamente rica e bem-sucedida, sabe? Porque você está criando coisas que o dinheiro não compra com a sua filha, com a sua família. Você está investindo na sua saúde e, principalmente, agora eu tenho que fazer esse merchan, você está investindo em algo que também ninguém toma. Ninguém vai chegar e dizer, ei, não pode fazer isso no seu consultório. Ei, você não pode. Não, é o seu nome, a sua marca. É meu. Eu estava falando isso com um amigo essa semana. Ele desabafando comigo, uma insatisfação no hospital que ele trabalha. Eu falei, meu filho, investe no teu consultório, é teu. É teu. É isso. Se deu É isso. errado, é você que quebrou a cara, mas a culpa vai ser toda só sua. Não tem ninguém culpando, não tem ninguém achando. Sim. É isso. E aí a responsabilidade, se der errado, é sua, mas se der certo também a conquista é sua. Também é minha, lógico. E E tem se como você... dar certo. A gente fazendo uma boa medicina, a gente, né, a gente sendo isso. honesto com o paciente. É isso. Não dá, o que eu não concordo é a consulta ali. Tem um post que você fez essa semana de 10 minutos. Não tem como, gente. 10 minutos eu não estou entendendo qual que é a profissão dos pais. Não tem como a gente... Na pediatria, por exemplo, você fazer uma consulta em 10 minutos, uma consulta ambulatorial de 10 minutos é brincadeira, né? Mas vamos falar disso agora, então? Vamos falar disso, como é que tá? E aí vamos só continuar nisso, né? Nessa questão de você remodelou sua vida, e aí beleza, agora eu vou focar no consultório. Como é que tá? Como é que tem sido isso, né? E aí você disse que teve um colega, te apresentou o CVM, Sim, e aí você entrou, e como é que tá isso? Lembrei o nome dele, é Pedro Boni. Desculpa, Pedro, se você estiver me assistindo. O Pedro entrou, o Pedro é nosso nervosa. aluno. É nosso aluno, Entrou? Pedro. Então entrou. Entrou. Não é um cardiologista, ele? Ele Cardio, é neuro? oftalmo. Ah, então estou confundindo. Mas o Pedro, eu acho que ele entrou sim. Pedro Boni. E aí, se ele estiver vendo essa live, me desculpa, eu sou péssima para nome. No dia, graças a Deus, eu lembrei. Mas acho que agora, no início da live, acho que eu fiquei nervosa. Tô falando Tranquilo. com o Sidney, né? Que eu vejo um monte de conteúdo, né, Sidney? Vamos lá. Então a gente fica um pouco nervoso, mas vamos lá. Como é que tá? Me fala aí como é que tá a tua jornada, Patrícia. Eu sei mais ou menos, mas explica só pra gente continuar. Eu montei meu consultório em 2016 e atualmente a gente tem um horário de pronto atendimento lá, então assim, eu vou 3 vezes na semana, mais sábado pela manhã. O sábado normalmente eu estou em horário de pronto atendimento. O meu grande foco é o plano de saúde ainda, principalmente esse aí da cota que eu tive que comprar para entrar no plano. É um plano de saúde de nome na cidade, então assim, é o meu maior volume mesmo, entendeu? Certo. É o plano. Lá, pelo que eu estou entendendo, na verdade, é uma clínica, não é isso, Patrícia? É uma estrutura grande e tal. É uma estrutura grande, é uma clínica que já funciona há 20 anos na cidade. Não é uma clínica que eu tive que formar, já peguei tudo organizado. Claro, sim, que tem muitas coisas a mudar, a mentalidade da gente novo aí, né, que está chegando, é uma mentalidade totalmente diferente de 20 anos atrás, né? Sim. A clínica deve ter uma página no Instagram uns 2 anos, 3 anos. Sim. Não é uma coisa, né? São coisas assim que a gente está começando agora. Sim. Certo, entendi. E aí me diz uma coisa, você tá lá desde 2016, hoje você me falou que seu maior volume é pelo plano, e a sua intenção, Patrícia, é continuar lá no sentido de construir tua marca lá, ou a tua ideia é... Porque assim, você é sócia lá, né? Mas você já pensou na possibilidade de ter um outro lugar para fazer diferente? Porque o que acontece? Existem os 2 modelos de negócio, né? E pelo que você está me descrevendo, lá parece ser algo mais... Uma clínica que tem volume, que tem várias especialidades. Então, assim, fica difícil de você se desvincular, entendeu? O pessoal, talvez, a marca maior seja da clínica, pelo que eu estou entendendo. Faz sentido ou não o que eu estou falando? Faz sentido. Essa é a minha grande rebuliço interno. É o que eu faço. O que já aconteceu com alguns colegas, inclusive daí de Minas?
Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de transição, tá? O que pode acontecer? Assim, não existe certo e nem errado. Isso sempre a gente fica repetindo isso, porque às vezes, por exemplo, a gente está dando o exemplo de alguém, mas, cara, assim, cada caso é um caso, sabe? Tipo, vocês estão falando então que o serviço público é ruim? Não. Tem gente que está extremamente feliz no serviço público. A gente tem alunos que o consultório está bombando, mas ele está lá com o pé no serviço público. Por quê? Porque ele gosta, porque para ele é importante. Então não tem esse negócio certo ou errado, entendeu? Então, quando a gente fala de plano, é a mesma coisa, sabe? Não necessariamente tem plano de saúde, tem situações. Então, o que teve já a história daí de Minas? O Vanderlan, que é um exemplo. O Vanderlan ele é sócio de uma clínica lá na cidade lá de Teófilo Otoni, em Minas, aí. Ele tem uma sociedade antiga também, com colegas, né, também que já estão há bastante tempo na clínica, e que a clínica tem um bom faturamento, a clínica tem um bom movimento. Só que aí ele conheceu o CVM. E aí depois de conhecer o CVM, o que acontece? Você descobre que existem esses dois tipos de modelo de atendimento. Existe um modelo de volume e existe um modelo que não é de tanto volume, é mais de exclusividade, de experiência, de personalização, de acompanhamento, de relacionamento, que num atendimento de volume é assim, a mesma coisa da questão dos 10 minutos de consulta. É difícil, assim, sabe, de você... Então, o que ele desenhou? Ele desenhou, por que não ficar nos dois? E aí ele fez o desenho de ficar um tempo lá, porque ele é sócio, contribuir lá. Os sócios não acompanharam, ele quis fazer alterações, não tô de nenhuma forma sugerindo já alguma coisa, esse momento na verdade era para estar ouvindo, mas eu já estou sugerindo de você pensar na possibilidade, por que não, de manter os dois e planejar isso, que é uma coisa também que a gente alinha muita expectativa com vocês, né? Porque quem disse que você precisa fazer uma transição rápida, né, de uma hora para outra? Você pode fazer isso planejado, você pode ir estudando formas, você pode fazer isso sem atropelos, né? Então, é uma coisa a se pensar, entendeu? É uma coisa a se pensar, porque aí também você não precisa, aquele negócio da segurança, né? Você pode fazer isso com mais segurança e ir validando paralelamente o seu... Teve um colega da tua turma, que eu não sei se você estava na live, eu não sei se você viu, acho que a gente já subiu essa live, que ele é dermato, é o Paulo. Ele começou com a clínica atendendo plano e há 5 anos ele começou paralelamente a montar o consultório só particular. E assim, em Curitiba, se eu não me engano, em Londrina. E aí ele falou o seguinte, é perto uma da outra, mas são públicos diferentes, entendeu? E aí ele falou, cara, eu ainda continuo lá no plano, financeiramente não é tão interessante, mas eu criei um vínculo com os pacientes. Então, tá vendo? Não tem nada, não tem certo ou errado. E aí, mas ele fez o particular dele funcionar. Hoje é 80%, 90%, se não me engano, do faturamento dele. Você chegou a ver Você estava nessa live? Chegou a ver isso, não? Não tava não. Pois é, eu fiz uma pergunta-chave para ele, Patrícia, que é o seguinte, quanto tempo demorou, Paulo, para você fazer essa transição, estruturar o modelo que você está hoje? No local ele atende um modelo particular, personalité, né, digamos, pegando o Itaú como exemplo aí, né, não estou fazendo propaganda do Itaú, porque eu não recebo nada. E no outro, ele faz o atendimento mais volume, mais pelo plano, né? E ele falou, cara, demorou 5 anos. E aí eu falei, tá vendo, gente? Existe um processo. Aí ele falou, Sidney, mas só um pouquinho. Se eu tivesse feito CVM antes, com certeza isso aí não teria sido tanto tempo. Menos tempo, Mas a questão é, você hoje, no seu caso, Patrícia, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas eu só estou antecipando isso, né? Que é possível você manter os dois de forma organizada, fazer isso de forma tranquila, entendeu? E fazer essa transição, né, sem muitos atropelos e manter teu pai lá bem tranquilo. Tá vendo, pai? Ela tá funcionando, olha aqui. Faz sentido? Sim, faz. E a gente... eu sempre tinha dúvida, assim, como... A dúvida não, é a ideia, né? De que a gente tem que atender muito para depois ser conhecido na cidade. Hoje a internet quebrou isso. Sim. E em março, está fazendo 1 ano. Março de 2020, eu me joguei no Instagram, dei minha cara a tapa mesmo. Eu tinha uns 500 seguidores, que a maioria era família e alguns pacientes. Hoje eu tenho 3.000... 361. 61, acho que antes da live estava no 59. Já subiu? E aí sem fazer
Uma campanha, Sidney, foi. Eu nunca fiz campanha, eu nem sabia. Eu aprendi a fazer campanha. Aliás, eu tive uma aula, eu ainda não aprendi, num curso antes do CVM. Nesse um ano eu já tenho estudado marketing. E agora o CVM falou novamente. É exatamente o módulo onde eu estou no curso. E aí eu fico, toda vez que eu assisto uma aula sobre isso, eu fico, cara, que louco, como o mundo. Como é capaz de. Por isso que eu tive contato com o CVM, porque eu sou médica e estou no Instagram. Então o patrocinado chegou até mim, não é? Olha onde você tá, eu estou em Minas. Então, assim, olha que louco isso. Que louco. E aí, e como o Instagram, a forma como eu me posiciono lá, como eu mostro quem sou eu não sou um personagem ali, eu sou eu, né? Aí a Patrícia mãe, a Patrícia médica, a Patrícia que tem semanas que não consegue postar nada, porque ser mãe, médica, numa pandemia, tem semanas que é impossível. A gente tá, Empresária, né? Você é a gente tá sócio de uma vivendo. clínica, né? Mas por que que eu fui para o Instagram, Sidney? Porque quando a pandemia iniciou, eu tive meu consultório zerado. Teve dia de eu ligar e todos os pacientes serem desmarcados por medo, né, de sair Sim, de casa. sim. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que focar naqueles que vão ter que continuar sendo atendidos independente da pandemia. Quem são esses pacientes? São as gestantes e os bebês. Uhum. E é o que eu mais gosto de fazer, eu amo, tanto que eu sou especialista em bebês, né, neonatologia, então é o que eu amo, é o meu nicho, digamos aí, ou talvez até o subnicho. E aí foi isso que eu fiz de uma forma muito amadora, Sidney. Hoje eu penso em ter, estava até conversando isso com o Pedro, que eu falei que a gente trocou uma ideia no Instagram exatamente sobre isso, de ter uma empresa me ajudando a editar, porque tem hora que eu fico com vergonha dos vídeos que eu posto, sem legenda, sem nada, sem uma coisa bonitinha, mas Uhum. que as pessoas, mas a mensagem as pessoas pegam, entende? E Isso é o que muitas pessoas. isso é o que faz a diferença, né? E semana passada eu tive uma mãe que falou assim, doutora, a gente está vindo do Rio, eu digitei lá no Instagram, pediatra JF, apareceu um monte de post seu, eu comecei a ler, e falei com meu marido, achamos a pediatra, podemos nos mudar para Juiz de Fora, que a gente já tem a pediatra para o nosso filho. Então, assim, na Tem, hora eu falei, ufa, meu e, eu, Deus, olha a nossa, olha, e foi você tem muito noção amador. da importância que você representou para essa família? E que ano louco, né, Sidney? Eu atendi pacientes de São Paulo por causa do Instagram, pacientes do Rio, Sim, pacientes do sul do nosso país, ajudando uma semana que eu falei muito sobre sono, telemedicina. sim, Então, a telemedicina abriu um caminho. Então, assim, só que eu fui fazendo isso por intuição. intuição. Eu não tinha as técnicas que o CVM está me ensinando, entende? Foi por puro Sim, desespero. sim. As pessoas têm que me ver, têm que saber que eu continuo atendendo. Foi nesse sentido. E aí a primeira live que eu fiz, eu passei para 1.000. Na hora que eu passei para 1.000, eu falei, gente, tem 1.000 pessoas. Como assim? Eu tinha tipo 500. E aí eu vi que o negócio. Minha família não é tão E grande assim, né? Você pensou. a primeira live tinha muita gente da família. Mas tem que ter, isso é estratégia, tem que ter. Ainda mais que estava muito tempo sem ver, né? Então, assim, teve essa questão, sabe? E o mais legal, que é muito que vocês falam no curso também, vocês até brincam, né? Por pior que seja o seu vídeo, o seu conteúdo, tem sempre alguém precisando ouvir. E como eu tenho um Sim, feedback bacana, sabe? Como as pessoas me mandam mensagens lá em box agradecendo, quantas sim, amamentações eu salvei apenas com orientações, quantas sim, mulheres lactantes e médicas, profissionais de saúde foram tomar vacina de Covid, de tanto que eu falei nos meus posts, gente, pelo amor de Deus, não vão parar de amamentar. Então, assim, isso é sim, muito legal. É um trabalho que não é remunerado, né, Sidney? Mas que te faz um bem danado, saber que você está ajudando as pessoas sem nem conhecer, né? sim. E no meio desse ano eu ainda tive um problema grave de saúde, tive que sofrer uma cirurgia. Não foi de emergência, mas digamos, foi de urgência. Em uma semana eu estava na mesa de cirurgia de coluna e o carinho das pessoas, porque aí eu postei, gente, eu vou ter que sumir, não tem jeito, eu tenho que ficar com colar cervical. E aí pessoas sem me conhecerem, gestantes, que depois foi no consultório, eu fiquei rezando pra você voltar antes do meu neném nascer. Então, assim, foi muito legal, é muito legal essa troca, sabe? Sim. Só que eu tenho que profissionalizar isso aí agora para ter essa parte, que era uma das coisas até que eu tenho Bora conversar. sem saber como fazer. Por quê? Atualmente eu não tenho muita vaga na minha agenda, entende? Então, se eu Sim, começar a profissionalizar, eu tenho que ter o que fornecer.
E dá uma sim, sensação de que eu estou abandonando meus pacientes. Eu já saí de alguns planos, expliquei os pacientes, mas eu vou ter que sair de mais para eu ter horário na minha agenda, entende? E aí dá aquela sim, sensação de... Imagina o pediatra da sua filha fala assim, não atendo mais, entendeu? Dá aquela sim, sensação de, meu Deus, a Patrícia não vai atender, como é que eu vou fazer? E os que não puderem pagar, sei lá, é isso que eu fico pensando. E nisso eu estou levando há um ano, né? Porque é um ano que eu estou vendo que está dando sim, certo. sim. Ó, De acho que a forma primeira... amadora e tá dando certo. É por isso que eu tenho esperança que você vai me Sim, pois mostrar o é, isso. caminho. É. Eu anotei aqui, inclusive, duas coisas. Você Ah, falou assim, você falou que está fazendo de forma amadora, de forma intuitiva, porque você, digamos assim, a necessidade fez você implementar. E eu te digo o seguinte, o fato de você estar fazendo, mesmo de forma amadora, mesmo de forma intuitiva, já te coloca na frente de 99% dos colegas. hum, Porque a maioria, inclusive alunos CVM, não colocam, assim, tem todas as técnicas, todo o suporte e não colocam em prática. Repito, de novo, medo, baixem, comprem um livro, entrem no CVM, seja lá o que faz alguma coisa, vai na conversa com a Patrícia, vê o que ela fez para lidar com o medo. Mas o medo paralisa, o medo te mantém pobre, o medo te mantém triste, o medo te mantém refém. A gente falou no início dessa live sobre ser refém. Eu me sentia é. refém nos vínculos que eu trabalhava. Entendeu? Eu era uma águia presa, com todo respeito ao galinheiro, mas não, em galinheiros, entendeu? Tipo, eu precisava voar e eu não conseguia voar. E ainda era maltratado pelo chefe do galinheiro, entendeu? Tipo, vá lá fazer coisa que galinha faz porque você chegou depois. Esse negócio. É. Não inventa moda, não, rapaz. Aqui, entendeu? Aqui a gente só coloca ovo e pronto. Não fica inventando moda de querer voar, de querer sair do nosso lugar aqui. Era assim que eu me sentia. Então, o medo faz com que a gente fique preso a isso, né? E aí você falou uma outra coisa. Então, o fato de você fazer já te coloca na frente de muita gente, porque a premissa, o fundamento não é, ai, eu até vi que você usa aqui umas cores bacanas, porque conecta com a tua audiência, mas não é o tipo de cor que você usa, não é o tipo de filtro que você usa, não é o detalhinho, é a mensagem, é o sentimento, É. é o que você conecta com as pessoas. Você falou assim, eu salvei muita gente apenas falando sobre a amamentação. Patrícia, quanto tempo você estudou para saber o que você sabe? Sim. Quanto E eu tempo? operada, entrei num curso de amamentação, fiz mais uma capacitação, porque eu falei assim, eu não vou conseguir ficar 30 dias sem poder brincar com a minha filha, sem sentar no chão, sem pegar ela no colo e ainda ficar sem fazer nada. Então eu fiquei atrás do computador estudando, com medo de surtar, porque, né? Então, o Então, que assim, você é tem muita vale coisa. muito. E aí você falou assim, ó, você falou, é um trabalho não remunerado. E aí eu preciso te falar o seguinte, que na verdade não. Na verdade, talvez seja o trabalho mais bem remunerado que você pode fazer. Sabe por quê? Vou te falar o seguinte, o marketing, ele é um trabalho parecido com a agricultura, sabe? Tipo, o que você faz quando você produz um vídeo, quando você faz um post, quando você coloca uma comunicação persuasiva, quando você coloca intenção, quando você coloca o que eu posso falar para que essa mãe entenda e que ela aplique. Porque é isso que muda o jogo, né? Entender a sua mensagem e colocar aquilo em prática. Quando você faz isso, você está arando o terreno. Uhum. Você está colocando uma sementinha ali, entendeu? E essa sementinha, ela pode dar frutos para você por 18 anos. Entendeu? Cada fruta, cada sementinha que você planta vai te dar frutos por 18 anos. Bons 18 anos. E aí, essa fruta, ela pode dar outra fruta, ela pode te dar outra Sim. árvore frutífera, que é uma indicação. É o seguinte, menina, eu tô engravidei, não sei o quê. Não, nem pensa, tá aqui, ó. Doutora Patrícia, vai lá. Doutora Patrícia, não, É. nem discute. Não, mas é porque não sei. Não, vá lá, vá por mim. Então, as árvores, além de você estar produzindo, né, de você estar cultivando para que essas árvores te deem fruto, essas árvores, elas trazem outras árvores. Né? Então, assim, o marketing é um investimento dos mais rentáveis que você pode fazer. Sabe por quê? Porque de todo jeito você ganha, Patrícia. Você vai ganhar energia boa. Sabia que tem dia ruim aqui no CVM? Sabia? Sabia que tem dia que eu Imagino. tô cansado, que eu tô triste, sabe? Que as coisas não estão indo bem, que o Facebook para, que as coisas não funcionam, enfim, tem dia ruim em todo lugar. E aí, de vez em quando, nesses dias ruins, Patrícia, sabe o que acontece? Eu recebo uma mensagem. Eu recebo um print de uma conta, por exemplo. Essa semana, por exemplo, uma coisa que me emocionou foi um print de uma conta. Um aluno meu falando assim, tá aqui, irmão. A gente fica amigo mesmo, não é só marketing, não é família Uhum. mesmo, você vê. Tá aqui, irmão. Faturamento do mês, recorde, no meio da pandemia.
Gratidão. Como é que meu dia não fica maravilhoso, Patrícia? A mesma coisa eu imagino que você já esteja recebendo, que é um pagamento que é intangível, que é uma mãe dizer, doutora, aquele vídeo, aquela orientação funcionou, a neném está dormindo. E eu também, e meu marido também, e todo mundo aqui botou sua foto do lado da Santinha. Porque só quem sabe o quanto é difícil é quem tem filho pequeno que não dorme. Então, assim, isso é uma forma de receber. A outra forma de receber é monetária mesmo, porque você está cultivando. E é importante a gente entender isso, sabe, Patrícia? Que tem momento de plantar e tem momento de colher. Uhum. E quanto mais você continua plantando, quanto mais você aprende, aí obviamente você está no CVM para plantar cada vez mais em escala. Aqui a gente mostra que existem as ferramentas, fazendo analogia com a agricultura, tem máquinas modernas, né, hoje que passam ali, planta rápido e a colheita também é rápida. Então, existem essas ferramentas também para acelerar o processo. Se em um ano, fazendo de forma intuitiva, você está colhendo frutos, imagine em um ano fazendo as técnicas certas. Mas vamos lá, me diga aí, quais são os seus desafios agora em relação à captação? Na verdade, a captação, eu acho que a minha decisão vai ser acabar indo para alguma empresa me ajudar mesmo, foi até a sugestão do Pedro também. Show. Em relação à conduta, é uma das coisas que, nossa, Sidney, já assisti o módulo do curso, foi uma das perguntas que eu fiz na aula. Eu não consigo organizar uma coisa nesse sentido na minha especialidade, sabe? Vamos falar sobre isso. Na aula fala assim, não, qualquer especialidade faz, mas eu não consigo imaginar como fazer. Numa especialidade que não tem procedimento, né? Não faz cirurgia, não faz exame, não. Certo. Então, vamos falar sobre pai, é isso? É. Bora. Já vou começar falando o seguinte, eu vou te mandar alguns modelos eu já fiz algumas consultorias com pediatras e vou te mandar alguns modelos, já para te ajudar. Mas vamos lá. Qual é a sua dificuldade? Fala aí para mim. O que você tem, qual é a sua intenção? Já definiu teu posicionamento, teu nicho, subnicho? Já, já. Meu foco, digamos assim, né, é nas gestantes e no acompanhamento de puericultura. Certo. Principalmente os bebês prematuros, né, que passaram nessa parte, é o que eu mais gosto de fazer, né, eu não gosto de falar alto risco e parece que sai da UTI, tá? Não, o risco geralmente ficou lá na UTI, mas assim, os bebês que passaram por essa parte é o que eu mais gosto pela minha especialidade, né? Certo. E aí, quando a gente, tudo que é sugerido, por exemplo, pode ser feito um e-book ou alguma coisa, as ideias ficam na minha cabeça, mas eu nunca sei como organizar isso, entende? E aí Uhum. eu vou propor o que para a família? O que eu já faço? Que eu já falo tudo, eu já oriento o som, eu oriento, né? Então eu fico meio assim, isso aí não é para pediatra não. Quando eu acabei a aula, eu acabei com essa sensação, isso aí não é para pediatra não. Aí mandei mensagem pro Adriano, mandei mensagem na aula. Adriano respondeu, eu falei assim, realmente, gente, ainda isso aí vai ter que vir alguma coisa ainda na minha cabeça. Eu acho que eu vou assistir de novo, porque eu não consigo estruturar, assim. Então, talvez vendo uns exemplos que você falou que vai me mandar, talvez me ajude a pensar nesse sentido. Sim. E vamos falar sobre isso agora aqui. Primeiro, é importante a gente entender o que está por trás do fundamento, né, do pai. Porque às vezes você não está conseguindo organizar porque está faltando esse entendimento do qual é o objetivo. Quer ver? Vamos pensar aqui comigo. Um paciente que, vamos supor que ele nasceu prematuro, e aí um bebê prematuro, ele requer os cuidados igual de um bebê que nasce a termo ou tem diferença? Tem diferença. Ele, Principalmente no desenvolvimento, dependendo do peso de nascimento, no início são consultas mais frequentes, Uhum. após a alta, não é uma coisa muito simples, não. Esse fato de ter consultas mais frequentes significa que é um paciente que precisa digamos assim, de uma atenção maior, de cuidados mais Sim, intensivos, entre aspas, é. fora do hospital, digamos assim. Uhum, uhum. Então, o que é um PAI? Um PAI é um programa de acompanhamento intensivo, onde você, Patrícia, não vai se ater apenas, por exemplo, a ficar, a fazer as consultas, ou a responder
de forma passiva as dúvidas das mães, no caso interconsulta, de forma remota, né? O que você vai fazer? Você vai antecipar essas dores, você vai ser proativa nesse processo. Então, você como uma boa neonato, você vai estruturar um acompanhamento em que envolva tudo que é importante do ponto de vista de acompanhamento, né, da parte educacional e da parte, aí entra o que for mais necessário, por exemplo, da parte nutricional, da parte, enfim, da parte de exames, da parte, enfim, de tudo que é importante ser feito ali, e você vai ser uma co-responsável por aquilo junto com os pais. A diferença entre você fazer um pai ou não fazer é simplesmente a sua atitude, a atitude do médico e da equipe médica, né? Sem o pai, você, digamos assim, a responsabilidade é, sei lá, 80% da mãe, dos pais e 20% sua. Eu tô aqui, isso não é científico não, tá? Só para exemplificar. Mas a verdade é que ela sai e ela vai fazer as coisas, ela tem que seguir uma série de orientações, ela tem que, né, dar remédios, ela tem que fazer uma série de coisas. A parte nutricional também, tudo mais, a amamentação, questão do sono, não sei o quê, vitaminas, enfim. Quando tem necessidade, a questão do leite, né, da fórmula. E você, beleza, faz lá tudo e depois você volta para a gente avaliar como é que tá. Qualquer coisa você me manda um WhatsApp. Essa é uma postura onde você coloca 80-20, exemplo. Num programa de acompanhamento, você vai dizer, eu tenho outra forma. Eu tenho uma forma que fico mais próximo de você, eu e a minha equipe. Onde a gente vai acompanhar de perto, não semanalmente, mas diariamente, a evolução do bebê. Exemplo também, isso é uma coisa que pode ser definida. Afinal de contas, é o seu programa de acompanhamento. Você vai definir. Você, como a especialista na área, como alguém que vive aquilo, sabe melhor do que ninguém a importância de definir o quanto que vai fazer diferença acompanhar diariamente ou a cada 3 dias, entendeu? Então você vai acompanhar de perto, né? Para ser, digamos assim, um personal doctor, um personal, sabe? Onde você vai estar ali próximo dele. E não necessariamente você, que é a grande sacada também, sabe, Patrícia? Pode ser uma pessoa da sua equipe, uma secretária, uma gerente de relacionamento, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, né? Tem alunos que fazem de tudo isso. Pode ser, tem gente que tem enfermeiro, tem gente que tem, né, instrumentador, tem gente que tem secretária, tem gente que contrata um gerente de relacionamento exclusivo. Não importa, a questão é alguém que você vai treinar, e você vai treinar com POPs, né, procedimentos operacionais padrão, onde você, por exemplo, vai definir a mensagem a ser enviada no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia, no sétimo dia, nananã. Onde você vai definir o conteúdo que vai ser enviado, entendeu? Então, por exemplo, o que é fundamental para um prematuro na primeira semana? Controle, principalmente o controle do ganho de peso, dependendo do peso de nascimento, para ver se após a alta da UTI ele continua ganhando, né, o peso. Então, você já tem um parâmetro do pai, que é o acompanhamento do peso, né? Que você pode ensinar para ela, inclusive, como fazer, né? E eu sei que minha esposa é pediatra também, eu sei que a pediatra não gosta de delegar essa parte, ela gosta de pesar ela mesma, né? Mas isso você pode fazer na consulta, mas na parte remota você pode ensinar para... Um dos vídeos que você pode fazer, olha só que interessante, na parte educacional, é um vídeo onde você ensina como medir, a como verificar esse peso de forma mais adequada, por exemplo. Mas, além de acompanhar o peso, o que é fundamental que você trata na consulta, que você orienta a mãe ali, que é fundamental para ela na primeira semana, de ela fazer com RN? Não tem uma resposta assim tão simples. Uma coisa mais frequente, assim, que... Porque você falando, dá pra gente, a gente pensa um monte de coisa, né? Por exemplo, na gestação, a gente já vai conversar sobre se caso algo der errado, como que vai estimular se o seu bebê for para uma UTI para você conseguir manter a amamentação. Então a gente tem que ter uma equipe nessa parte de consultoria.
Não, O bebê prematuro que teve alta, mas imagina uma situação onde o bebê já está de alta e a mãe está no seu consultório, a primeira consulta ali, na primeira semana de pós-alta, e você tem uma informação que é muito importante que você dá. Eu sei que são várias, mas eu queria que você me citasse uma, que é fundamental para aquela primeira semana, por exemplo, para ele ganhar peso. é observar os sinais de fome do neném, conseguir tranquilizar ela de que aqueles aparelhos da UTI ficaram na UTI, que ela não precisa querer ter nenhum em casa, porque muitos saem com vontade até de comprar um oxímetro, né? Com medo. Então tem que ter esse apoio psicológico e, e principalmente uma dieta adequada. Se a mãe quer amamentar, essa consulta tem que saber o que que é, como que foi, porque muitos saem da UTI com chupeta, com a mamadeira. Então, assim, a gente vai ter que tirar tudo isso, Desmamar. ter estímulo de mama, ter muitas vezes medicamento para a mãe usar para aumentar a produção de leite. Então, agora se ela fala assim, não quero, quero continuar na fórmula, e então aí já vai ser que tipo de fórmula, né? Se essa Então, fórmula vai ser adequada para o intestino, é muitos detalhes, mas assim, então, nesse olha, primeiro momento pois é, ensinar ela a cuidar do neném em casa. são muitos detalhes, tá vendo? Para ela cuidar sozinha, tá vendo? E você É. fala numa consulta que mesmo que você demore 1 hora, é muita informação. Dependendo do nível de estresse, de ansiedade, da situação social, econômica, familiar dessa mãe, ela vai gravar muito pouco, Patrícia. E é por isso que elas voltam depois fazendo muito diferente do que você recomendou. Uhum. Né? E eu falo isso porque também sou médico. quem, E com o quem pai você consegue ter um acompanhamento mais de perto. Entendi. não, e Entendi. como médico mesmo, quem é o médico que tem uma taxa de adesão de 90%, principalmente na pediatria, isso é utopia, É. sabe? É muito difícil. O pai, o objetivo dele é aumentar essa taxa de adesão. Se aumentar de 10 para 20, maravilha. Se aumentar de 20 para 40, fabuloso, sabe? Então, o fundamento do pai é você ser corresponsável pelo sucesso daquele tratamento. Então, nesse caso, olha só que interessante, você tem alguns conteúdos educativos, que é um segundo parâmetro do pai, né? O primeiro é um parâmetro clínico, que você já, inclusive, já falou. Vou acompanhar o peso na primeira semana. Ótimo. Mas você pode acompanhar mais de um. Só não cria um score muito grande, porque aí você vai dar mais trabalho para aquela mãe, coitada, que já está com muito Cheio trabalho, de né? coisa. É. Não cria um score muito grande, mas acompanha um ou dois, assim, tipo, sabe? E, obviamente, cada paciente é um paciente também, né? Não é uma coisa engessada, não, vou acompanhar só peso. Não, às vezes é um paciente que está ali, sei lá, está com alguma infecção ou está com alguma coisa, você pode acompanhar também. E essa é a sacada, você vai estar perto, né? Você vai estar ali proativamente. Quantos pacientes deixam de entrar em contato com o médico por vergonha, mesmo que você se coloque à disposição, não, ó, se qualquer coisa me avisa. Avisa nada, não avisa não porque tem vergonha. Mesmo pagando, não importa, às vezes o paciente tem vergonha. A gente tem essa questão da autoridade médica muito forte ainda. Então, um conteúdo muito valioso que você pode fazer nesse momento, que o conteúdo ele não tem que ser qualquer conteúdo. Ai, qual é o conteúdo que eu vou dar? É um Não, conteúdo tem que que ser uma coisa resolva específica. É. uma dor específica no momento específico. Então, nesse momento, você quer que o bebê ganhe peso. Então, você tem aí um conteúdo que você já pode deixar gravado sobre amamentação, no caso, né, fazer esse desmame, né, a importância de... Né, e não adianta também só fazer um conteúdo tipo técnico. É por isso a importância de aprender como se comunicar de forma mais persuasiva. Utilizar os gatilhos mentais, por exemplo. Por que a gente recomenda você não dar chupeta e a mamadeira e a gente, não só a gente, mas o mundo recomenda a amamentação? Por aquilo. E eu sei, empatia, e eu sei que não é fácil, até porque eu sou mãe, e eu sou pediatra e eu vejo isso. Mas é importante que você se esforce, mesmo que eu sei que pode doer, eu sei que pode isso, eu sei que pode aquilo. Eu sei que nem sempre é confortável, nem sempre é bonito. Empatia. Num vídeo. Sim, num vídeo. E aí você vai o quê? Tirando as objeções da cabeça da mãe, sabe? Da importância. E aí ela vai entendendo. Ah, então, meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso.
Eu estava pensando mais em mim, na minha dor, no meu incômodo, nisso, mas não estava... Eu não sabia, eu não tinha caído a ficha ainda para mim que a amamentação é tão importante para o meu filho. Entendeu? Então, tudo... E aí você vai gravar um vídeo, Patrícia. Olha só o poder disso. É um vídeo que você vai... É como se você criasse uma cópia sua, que você pode simplesmente mandar para cada paciente, né? Que depois Entendi. você vai gravar uma vez. Sidney, e os casos que precisar de fórmula? Aí você vai ter um outro vídeo sobre fórmula. Sidney, e os casos que... Aí você vai gravar um vídeo para cada caso. E daqui a pouco você tem um banco de vídeos para cada caso. Entendeu? Detalhe, tem um outro fundamento, é você estar próximo. Então, assim, vão ter coisas que não vão estar no script, que não vão estar... que você vai estar ali próximo e você vai resolver. E é por isso que os pais, eles ficam cada vez mais, digamos assim, fica mais fácil de você fazer quando você começa a fazer. Porque você vai ver o que é que funciona, o que é que não funciona, você vai ver que aquilo que você estava pensando não tem nada a ver, a maioria dos pacientes nem acharam muito legal aquilo. E às vezes uma coisa que você nem deu muita importância, eles estão se amarrando. Entendeu? Então, e aí isso a gente falou parâmetro clínico, falou conteúdos educacionais, um conteúdo que é riquíssimo, que você pode fazer também, que é de quebra de objeção, é essa parada de lidar com medo. De fazer um conteúdo dizendo, gente, ó, o que estava na UTI aconteceu lá, agora aqui é outra coisa, né? Vamos olhar para o lado bom. Eu sei que você pode estar preocupada, mas olha, a partir de agora você não está sozinha. Porque é isso que você vai oferecer para ela. Acesso a você. Acesso ao seu conteúdo. Acesso ao seu conhecimento. Entendeu? Esse conhecimento que eu falei que vale muito. E que lá, fazendo um conteúdo gratuito, é só uma provinha de queijo. O pessoal aí gosta de queijo, não? Ok. Tem muito, né? Então, você vai no mercado, aí o que o mineiro fala? Quer uma provinha de queijo, uai? Prova um queijinho bom. Pensa no trem bom. Aí você prova, deu 1 quilo aí. É isso. Só que a diferença é que essa é só uma analogia para ficar didático, para ficar inteligível, para ficar incompreensível a mensagem. Só que, na verdade, esse queijinho que a gente dá no marketing gratuito é um queijo que pode salvar vidas. Entendeu? É um queijo que pode... Enfim. Então, aí você pode pensar em conteúdos... A gente fala de serviços extras, que não necessariamente é tirar dinheiro, é investir em relação a dinheiro. No caso da pediatria, você pode sim ter uma capinha personalizada lá para o cartão de vacina. Você pode ter o seu próprio cartão de vacina. Pode. Mas, assim, tem que pensar em coisas que ou resolvam dores, minimizem dores. Quer ver? Me diz aí, qual é a principal objeção, ou o que mais impede, ou o que faz, o que é uma coisa que pode estar impedindo as mães de amamentarem, por exemplo, pela sua experiência? A indústria, né? Qualquer lugar que você vai é super prático, aquelas latas lindas, maravilhosas, né? Super fácil de achar em qualquer canto. Eu vou ir até no boteco da esquina que vai vender a fórmula. E a mensagem por trás de tudo é para que esse sofrimento todo se aqui tem, né? Que é só misturar com água e dar para o seu filho. Patrícia, vamos... A gente trabalha muito pouco a importância do aleitamento materno. E o leite materno nunca vai ser igual a uma fórmula, é muito superior, né? Sim. Vamos pensar juntos aqui em como é que a gente poderia minimizar, porque tirar a dor não é possível, mas minimizar essa dor. O que você poderia agregar, por exemplo, nesse seu serviço de acompanhamento premium, né, para minimizar isso, né? O que a gente poderia pensar, por exemplo, como é que a gente facilitaria a vida dessa mãe? Será que de repente alguma coisa por exemplo, uma das coisas que pode ajudar, que eu estou pensando aqui na minha experiência própria como pai, vendo aqui a minha esposa, a questão de armazenamento, alguma coisinha que você possa... O que é mais difícil para ela, assim, amamentar, e pensando na mulher, por exemplo, que trabalha, né, que vai ter que lidar com essa questão
do armazenamento do leite, enfim, que você acha que poderia facilitar a vida dessa mãe, sabe? Além do É, conteúdo, além é. de Mas é informação, Cid, não tem jeito. formação, né? É entender, isso aí é informação. Porque só você entendendo por que que você luta para ter aquela rotina de distração, aquelas coisas. Pensei numa coisa, tive uma É, ideia. Imagina, bota aqui depois, viu, edição? Bota uma luzinha aqui, ó. Plim, tive uma ideia, que vai ser editada depois isso aqui. aham. Já pensou na possibilidade de você oferecer um grupo, um acesso exclusivo para essas mães num grupo contigo? Só de retorno ao trabalho, né? Por exemplo. Não, tipo, toda mãe que fizer, que estiver acompanhando contigo, você cria um grupo exclusivo para que elas troquem ideias e você esteja lá dentro também. A ideia não é só Uhum, você, digamos assim, como médica, ficar passando informação, mas elas trocarem informação, elas se ajudarem. Tem uma coisa na ciência que é enfim, o aprendizado por pares. É muito poderoso. Porque elas estão você vivendo fala aquela. grupo de Facebook, Telegram, alguma coisa assim mesmo. Um grupo de Telegram. Um grupo de Telegram. Exclusivo. Só para essas mulheres, para essas mães que estão acompanhando contigo nesse programa de acompanhamento intensivo. Uhum. Porque, ó, se tem uma coisa que a gente tem. Lembra das necessidades lá da pirâmide de Maslow? A gente tem necessidade de pertencimento. A gente é sociável. É uma das coisas que está mais maltratando a gente na pandemia, porque a gente não consegue se É. reunir. Entendeu? Então, quando você cria a possibilidade de criar um grupo de mães, né, que estão com o mesmo objetivo, né, que têm a mesma mentalidade, né, que estão ali comprometidas, porque você sabe o que você faz quando você oferece um serviço premium, Patrícia? Você está comprometendo elas, inclusive financeiramente. Uhum. Então, muita gente tem problema com vender porque não sabe que quando você vende, a pessoa que compra, ela está se comprometendo. Quando você compra um carro, você está se comprometendo a manter aquele carro, a pagar o IPVA, a botar Uhum. gasolina. Você gera um comprometimento, né? Eu não sabia disso, inclusive. Eu só queria ter um carro. Mas existe todo um Aham. comprometimento, um compromisso por trás de você ter um carro. A mesma coisa, quando você compra o acesso, quando você compra um serviço premium com a doutora Patrícia, você está se comprometendo, sabe com o que, Patrícia? No caso dessas mães, a serem mães melhores, a se esforçarem cada vez mais, a evoluírem, sabe, como Com mães, isso de saúde, né? É. para oferecer Do o que bem há de maior, melhor né? para o seu filho, entendeu? Então isso gera Uhum. comprometimento, comprometimento de geração que gera resultados, entendeu? Então, de repente, é uma possibilidade de você agregar valor para elas, entendeu? Outra coisa, você pode agregar nesse programa de acompanhamento o que acontece, por exemplo, nos primeiros meses, o que é comum, principalmente em mulheres e mães de primeira viagem, assim, de primeiro filho. Você fala os medos? Não entendi a pergunta. Dúvidas, muitas Ah, dúvidas, muita do dúvida. cocô, da cólica, da agitação, do sono, né? Doutora, pelo amor de Deus, te liga de madrugada, né? Só quer colo, porque não dorme no berço, só quer colo. Aí É tem isso. que ter o videozinho da esterogestação. Aí já tô pensando em outras coisas também. Nesse caso, olha só, essa questão do grupo de Telegram seria uma coisa, por exemplo, de você ter ali, né? Mas uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, já que estou viajando, tá? A ideia com serviços extras é viajar pensando em diminuir dores do tratamento, né? Aumentar o sucesso do tratamento, né? E facilitar a vida dessas mães, desses pacientes, para que eles tenham mais resultado. Então, olha outra coisa que eu estou pensando, sei lá, tem uma aluna nossa que uma vez por mês ela faz uma live no Zoom, fechada, para pessoas Uhum. que estão no programa de acompanhamento dela para tirar dúvidas.
Então você vai oferecer uma coisa a mais, um algo a mais, que vai te dar qualidade de vida. Porque cada mãe dessa, Uhum. que participar dessas lives, que tirar dúvidas, é uma pessoa a menos que vai te ligar de noite para perguntar se é normal o nariz da criança estar escorrendo. E é normal. Tá? Eu não estou aqui julgando não, pelo amor de Deus. Quando a minha filha adoece, eu não lembro que eu sou médica, a É, gente fica meio tolo, meio bestão, assim, sabe? é. Então, pai e mãe, quando o filho adoece, pode ser PhD em Harvard, ele vai ficar abestalhado. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Meu filho está com febre, está se queimando de febre, aí bota o termômetro, tá 37,8. Mas para ele está morrendo, né? Então, assim, mas quando você abre um canal de comunicação com você para uma vez por mês para ir lá e tirar dúvida, é uma possibilidade também de gerar valor, de diminuir o sofrimento, diminuir. Então, é uma coisa a mais. Você acha que isso ajudaria as tuas pacientes, os teus pacientes, os pais deles, né, terem mais resultado? Muito. Você acha que isso você está agregando valor para eles? Sim, ninguém faz isso, né? Pelo menos não que eu saiba. Então isso vale. Uhum. E aí o seguinte, o que dá trabalho, Patrícia? O que vai dar trabalho é você começar, é estruturar, é colocar, é definir como fazer. Ah, no primeiro dia eu vou mandar isso, no terceiro dia eu vou mandar aquilo, no primeiro dia eu vou mandar esse vídeo, no terceiro dia eu vou mandar esse vídeo, a reunião vai ser assim. É definir basicamente as regras, os POPs. Depois que Uhum. você fizer isso, e talvez você consiga fazer isso, sei lá, amanhã, se você quiser, ou no domingo, tirar um dia e fazer isso, botar isso como prioridade e fazer isso. E aí depois é colocar em prática. É fazer a primeira, é angariar o primeiro paciente e começar a fazer isso, entendeu? Agora, é Uhum. uma coisa nova. Tudo que é novo, a gente tem que entender que as pessoas vão achar, né, no primeiro momento elas podem achar, enfim, estranho e tal, porque ninguém faz. E é por isso que uma das coisas que a gente recomenda é se você tiver dificuldade de oferecer isso e cobrar, você pode oferecer isso de forma gratuita no início, para você validar, para você ver que funciona, para você receber o feedback para as mães, para elas virarem e dizerem para ti, para que você realmente acredite, não somente eu. Elas voltarem no seu consultório e dizer, doutora, isso que a senhora fez vale muito dinheiro. Entendeu? Então não tem problema. Você começa, é a mesma coisa, é o mesmo investimento de marketing. Entendeu? Você vai fazer para validar, né? E aí você pode fazer sem cobrar, entendeu? E aí a partir do momento que você validou, opa, eu tenho um negócio valioso aqui. Agora eu Uhum. entendi, eu posso cobrar. É o meu tempo, é o meu conhecimento, é minha equipe, enfim, tudo isso vale, entendeu? E aí, Patrícia, vai ser uma questão de tempo para você. Porque isso muda o jogo do pediatra, isso muda o jogo do clínico. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque é um serviço de valor agregado que quem define o preço é você. Entendeu? E aí Uhum. aí obviamente você tem forma de vender isso. A ideia da nossa conversa hoje era de estruturar, mas lá no curso a gente ensina a vender também, de forma íntegra, de forma ética, utilizando a Sim, comunicação lógico. assertiva. Somente mostra, é a forma de comunicar, né? É a forma de comunicar. Quem é a mãe e o pai que, se você fizer direitinho, né, oferecer direitinho e entregar direitinho, não vai querer isso. Eu gostaria de ter isso aqui. A gente não tem uma pediatra em Manaus. A gente roda, roda, roda e, enfim, o atendimento é o mesmo, sabe? Uhum. Nenhuma vez as pediatras que já atenderam minha filha mandaram uma mensagem: como é que tá a Luísa? Nenhuma. E aí muitas Uhum. vezes eu vejo colegas falando assim para mim, Patrícia: ah, Sidney, mas eu já faço. Será que faz mesmo? Será que está fazendo bem feito? Né? Porque se você estiver fazendo isso, você está dentro do 0,1% de quem faz, porque quase ninguém faz. Entende? Entendi. Uhum. Entendi. É organizar mesmo.
E tem uma outra coisa que eu quero deixar plantada aí de ideia para você pensar. Não sei se você já pensou nisso, que eu vi que você trabalha muito com gestante, faz o pré-natal pediátrico e tal, né? Uhum. É pensar em estruturar um pacote de sala de parto. Por que que o GO Uhum. pode e o pediatra não pode? A minha dificuldade, quando eu penso nisso, Sidney, é os horários, né? Porque assim, e se a gestante entrar em trabalho de parto e Não. tá no meio do consultório? Aí tudo bem. É isso que eu penso, entendeu? Como que eu Sim, vou. é uma questão de escolha sua, né, e tal. Eu fico pensando assim, ou eu foco numa coisa ou na outra. As duas coisas eu não sei como eu me organizaria. E Entendi. eu nunca seria assim, só faço se for cesárea. Eu não consigo. Entendi. Porque, né? O parto Entendi. normal é o melhor. Então Então eu retiro que fico eu pensando muito nisso. Até um dos motivos que eu saí da sala de parto foi esse. Porque eu falei, não, eu tenho que investir no consultório, no consultório. retiro o que eu disse, então. Retiro o que eu disse. Por isso que eu falo, não existe certo ou errado, existe que é certo ou É, errado para é, você, né? Mas olha, é. eu vou te mandar algo um pouquinho mais estruturado, como eu já fiz com alguns colegas, mas eu acho que o que a gente conversou aqui, eu foquei nos fundamentos, Tá, entendi. para que a partir dos fundamentos você pode estruturar de acordo com o que para você faz sentido. E assim, Sidney, ó, mas foi excelente, porque foi específico para minha área, as ideias, isso, entendeu? Na aula é uma coisa muito geral e eu fiquei assim muito. sim. A minha vontade era, eu sou uma pessoa ansiosa, pula essa aula, eu vou ver o próximo. Não, isso não cabe na pediatria. A vontade era de fazer isso, entendeu? Esses feedbacks de vocês, essas consultorias estão sendo valiosas demais para a gente, porque a gente consegue. Essa conversa aqui, se a gente não tivesse esse momento, a gente provavelmente não ia ter. E aí, esse feedback de vocês é valioso para a gente, porque faz com que a gente melhore o produto. Então, a gente deve estar regravando o produto aí nos próximos meses. E a ideia é exatamente trazer, por exemplo, pegar essa consultoria que eu fiz aqui contigo e colocar lá. Uhum, Para quem for pediatra, quando for passar no módulo de pai, ir direto ver a aula e depois ir direto nessa consultoria para ver no caso da pediatria. E assim a gente entendi. vai fazer com outras especialidades para que todo mundo tenha ideia de como é que pode colocar isso em prática na sua especialidade. É uma coisa nova, né? É uma coisa totalmente inovadora. Então a gente entende, né, que por isso que eu falei, existe uma barreira, porque é novo. Mas a partir do momento que você começa a usar a comunicação da forma certa, né, e consegue mostrar os resultados, porque as pessoas se movem pelos resultados. Então, a Uhum, partir do momento que as mães passarem pelos seus programas de acompanhamento, principalmente, aí você vai fazer, eu esqueci de falar isso, esse é um programa de acompanhamento intensivo para prematuro. Aí você vai ter o de pré-natal ou de puericultura normal. Aí você pode fazer de uhum, 3 meses, você pode fazer de 6 meses, você pode fazer de 1 ano, entendeu? Você pode, enfim, essa é a beleza, essa é a magia de você ser o dono, né? Você pode escolher. e E organizando. a partir do momento que eles passarem, você mesma vai ficar, você vai ver o poder daquilo acontecendo e aí você vai é, 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 perceber que funciona, eles vão perceber que funciona, eles vão te indicar, né, eles vão fidelizar, né, e aí começa o círculo virtuoso. O círculo virtuoso é isso, é você oferecer um serviço premium, onde você pode cada vez mais, onde você agrega valor, gera resultado, valor, e quando eu falo de valor, está incluído uma palavra que é fundamental, que chama relacionamento. Isso ninguém vai te copiar, Patrícia. Quando você começar a fazer aí em JF, vão ter pediatras que vão começar a te copiar. É normal. Mas o teu Uhum, relacionamento com teus pacientes, ninguém copia. O relacionamento que eu estou criando com você aqui agora, ninguém vai conseguir copiar, entendeu? uhum, Então, quando você cria isso, quando você foca nisso, o retorno depois, lembra que eu falei, é parecido com a agricultura, vai voltar. O retorno volta, as pessoas vão dizer, nossa, a doutora Patrícia é diferente, ela faz assado, ela faz assim, vale cada centavo, não sei o quê. Com o tempo, você começa a sentir, aí a sua agenda vai aumentar. A gente tem eu recebi uma mensagem hoje de uma aluna falando assim, Sidney, me ajuda, eu preciso aumentar meu preço, porque eu não tô, eu tô com dificuldade, eu não tenho mais tempo, e eu acho que eu estou trabalhando muito, minha consulta vale mais, eu já coloquei os pais em teste, já estão funcionando, e agora está vindo a demanda, mas eu acho que vale mais, me ajuda. E é isso.
Isso é o círculo virtuoso funcionando. E aí você pode sim aumentando aos poucos, sabe? Aí você aumenta. Aí depois você inclui o pai. Patrícia, um pai e pais com consultas particulares com pais vão te tirar de um nível de patamar de pediatra comum para um nível de patamar de pediatra que ganha, daqui a pouco, você vai estar aí ganhando muito mais do que, enfim, colegas que fazem procedimento, só que com uma diferença, Patrícia, dormindo em casa, fazendo do seu jeito, tendo seus pacientes, com o seu nome, com a sua marca. Uhum. Entende? Mas tem que vencer, de novo, o medo. Bota isso para funcionar. Bota no papel o dia que você vai sentar semana que vem para estruturar esses pais, para estruturar esse pai de prematuridade, um pai de puericultura. Me cobra, me manda mensagem no Telegram, eu vou te mandar basicamente o que a gente conversou aqui, mas de forma um pouquinho mais estruturada. E comece. Mesmo que seja sem cobrar, valida isso, aí depois você começa a cobrar e você vai ver que o jogo vai mudar. Tá bom? Tá bom. Tem quantas mães aí em JF? Mais ou menos. Faço a mínima ideia. Você fala de pacientes meus? Não, de população. Ah, tá. População. Não sei, a gente deve estar com mais de 500, pelo menos. Não é uma cidade 500 muito mil, pequena. 500 mil pessoas. É Não isso? sei, já me pegou. Não faço a mínima ideia. Então imagina o quanto de mães que você tem para ajudar. Elas precisam de você. Do seu programa de acompanhamento intensivo, da sua consulta, do seu conteúdo através do seu marketing. Tá? Então, bora para cima porque a gente tem muita gente para ajudar ainda. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Gratidão.